Todo mundo come, a gente come 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia a gente escolhe de comer esse ingrediente. Para mim, a gastronomia é em tudo o que a gente faz. A gente é o que a gente come, então tem que ter orgulho do que a gente come. E tem que dar dignidade através da gastronomia. A Gastromotiva trabalha em 3 áreas maiores. Uma área é a área da educação, que faz desde 2006 que a gente trabalha nessa área. A gente oferece formações gratuitas para jovens de comunidade para ter uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Depois tem uma segunda parte das ações da Gastromotiva, que é o refeitório Gastromotiva. É um restaurante que foi construído durante os Jogos Olímpicos e que trabalha com vários propósitos. A gente trabalha, por exemplo, com comida que vai para o lixo, que a gente recupera, e a gente oferece jantares em dignidade para moradores de rua ou pessoas em extrema vulnerabilidade no Rio de Janeiro com essa comida. E o terceiro projeto é uma rede internacional que a gente está formando, que se chama o Movimento da Gastronomia Social, em que a gente vê um pouco onde tem outros projetos similares que trabalham com gastronomia como ferramenta de transformação social, e a gente cria uma rede para interconectar eles e fazer que eles colaboram, trabalham junto e construem um movimento junto. Porque a gastronomia social é uma ferramenta que toca a saúde da pessoa, empodera muito, cria trabalho, cria emprego, todo mundo precisa comer. Então, para mim, é mais uma ferramenta geral que pode ser usada para bem-estar social. Hoje em dia tem um pouco essa visão da gastronomia como uma coisa elitária e é um luxo de comer bem. Mas, no mesmo tempo, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, 1/3 da comida está desperdiçada. E muita dessa comida é comida boa, são vegetais, são legumes, são frutas. É mais uma mudança de ponto de vista. Então, a gente faz comida com casca de banana, mas a gente faz um jeito lindo, legal. Por isso a gente fala de gastronomia social, não de comida social. O que eu aprendi o mais aqui é a colaboração. De ver que toda pessoa, todo indivíduo tem uma coisa para dar, para levar, e ver um pouco como se conecta nessas coisas e como colaborante a gente pode fazer muito mais. Todo dia os alunos me inspiram, os alunos da Gastromotiva, porque são jovens que chegam aqui para fazer nosso curso e chegam, muitas vezes são tímidos, não sabem, são muito humildes, e pouco a pouco a gente vê como eles se desenvolvem e tomam confiança, e a gente vê muito isso através da gastronomia, justamente, e mostra muito o potencial que tem dentro de cada pessoa se você dá as ferramentas certas. Eu acho que a gente é um espaço cultural que lidera, por exemplo. Eu acho que a Lapa precisava de um espaço assim, e também um legado dos Jogos Olímpicos que ficou. Não era um evento durante os Jogos em que a gente levou toda a atenção para a gente e acabou. Era realmente mostrar que é possível, que vai continuar e que todo ano a gente se desenvolve e faz mais coisas. Então começou muito simples, só a gente recuperou alimentos e fiz jantares para pessoas em necessidade. Hoje em dia a gente faz muito além disso, a gente educa pessoas, a gente inspira, a gente reúne nossos parceiros aqui nesse espaço, a gente tem rodas de conversa sobre mulheres na cozinha. Então a gente realmente desenvolveu muito a partir daquele sonho original, e a gente acredita que o Rio merece esse projeto. Não é reinventar a roda, porque as soluções existem. Ver as soluções, conectar elas entre si e fazer que as pessoas comecem a colaborar. Que não seja todo mundo no seu pequeno mundo, mas que tenha um movimento global e que todo mundo pode se entreajudar. A gente vê que as pessoas que vêm jantar, nossos convidados, sempre falando entre si. Eu acho que a mesa é realmente um momento que todo mundo é igual. Por isso a gente realmente serve esse jantar em dignidade. Eles se sentam, recebem água, tem todo um serviço ao redor para dar essa dignidade, essa cultura. E lá gera conversas. A agrofloresta, ela é um jeito de plantar comida que respeita as leis da natureza. E a natureza funciona com diversidade, ela é dinâmica, então ela está sempre se modificando, tem todos os ciclos acontecendo. Segue uma sequência temporal. Os detalhes disso é plantio em consórcio, então são várias plantas plantadas juntas no canteiro. É um plantio que segue uma sequência, né? Ela vai
se desenvolvendo de uma horta até uma floresta. Então, acho que é muito diferente de qualquer outra coisa. Vai muito além do orgânico, né? A agrofloresta, ela foi muito inspirada num vínculo bem forte com a natureza, assim. Ela foi inspirada na agricultura que os índios já fazem, que os agricultores familiares já têm, que são nos quintais, né? Então, nos quintais que provém tudo que uma família precisa. Na verdade, nada mais é do que fortalecer o vínculo do homem com a terra. Eu acho que a agrofloresta, ela te oferece essa oferta de muitos recursos, perto da família, né? Aí isso está completamente vinculado à saúde. Porque se eu estou plantando diversidade, eu também estou ampliando a minha diversidade na dieta. É uma mudança também cultural. A área é bem pequena comparado, né, com um sítio produtivo, que a gente deve ter meio hectare no máximo de área plantada, de agrofloresta. Mas é tão diverso e é tão eficiente, assim, a gente usa cada espacinho como se fosse a produção desses alimentos que estão hoje no campo, como se fosse o triplo do espaço se eu fosse plantar em monocultura. Se eu tivesse essa quantidade de banana em monocultura, eu precisaria de um espaço muito maior. Então, mais ou menos assim, em 2 anos e meio de agrofloresta aqui, a gente já deve ter produzido umas 3 toneladas de alimento em meio hectare. É muita coisa em pouco espaço. Você pode ter uma agrofloresta num vasinho, assim, no quintal da sua casa, se você usar os conceitos da natureza. Você não precisa necessariamente ter uma terra grande, você pode fazer isso no seu quintal, na sua calçada, num terreno baldio que tenha na sua rua. Basta ter a vontade mesmo de observar a natureza e querer aprender com ela. As punks nada mais são do que plantas que podem ser comidas e que a gente nem ou não sabe ou não quer mais, ou está fora de moda, ou a gente perdeu esse conhecimento, assim. Então imagina quantas mil plantas existem e a gente deve comer o que? 30, 50 no máximo, plantas que nem dão aqui. Então a gente fica lutando para poder produzir alface, para produzir trigo, para produzir milho, que é a única coisa que a gente come, soja para alimentar o gado. A gente se restringe muito, a gente dificulta a nossa vida como sociedade. Então a economia é baseada em 5 grandes plantações. A gente planta cana para produzir combustível, a gente perde hectares, nem é alimento. Piração, obsessão por comer carne, é uma obsessão, assim, a gente nem precisa tanto, não estou nem falando de vegetarianismo. Estou falando que não é necessário comer 3 vezes por dia carne. Se a gente deixasse de comer um dia por semana, a gente estaria salvando muitas nascentes, muitas florestas. Então eu acho um desperdício. E eu acho também o que vendem uma história pra gente de que a gente precisa produzir comida para acabar com a fome no mundo, as pessoas têm muita gente. Não, é muito fácil produzir comida. A natureza dá. É só deixar a natureza te oferecer. 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar. Então não venha me dizer que a gente precisa de terra para plantar soja, pasto e cana. Isso para mim é uma grande mentira que é contada. E as punks estão nos meandros, elas estão em todos os cantos. Elas são partes das plantas que a gente não consome. Tipo um coração de banana, uma casca de banana. A agrofloresta pode ser considerada um modo de plantio, uma tecnologia permacultural. Porque todos os princípios da permacultura estão aqui dentro, né? Uso de recursos locais, eficiência energética, uso da biodiversidade, seguir os princípios da natureza. Eu sempre falo que primeiro passo é você se abrir para observar a natureza. Às vezes é necessário observar, silenciar, ampliar a sensibilidade. Tipo, o que está acontecendo aqui? Será que tem alguma coisa errada aqui? Natural, agricultura baseada em princípios da natureza é algo essencial para que a humanidade possa desfrutar de verdadeira saúde e ser capaz de construir esse paraíso terrestre, que seria um mundo isento da doença, da pobreza e do conflito. Então é com base em toda essa estrutura que a Corin é uma empresa ligada a esse movimento e ela foi fundada justamente para produzir e comercializar alimentos em acordo com esses princípios e conceitos da agricultura natural. No caso da produção de frangos, né, foi um projeto inovador e absolutamente pioneiro no Brasil e no mundo, na questão da produção de frangos livres de antibióticos, anticoccidianos, quimioterápicos. Nada dessas substâncias são utilizadas
justamente para simular aquilo que naturalmente acontece em ambientes produtivos. E a Corin praticamente foi uma empresa que construiu esse mercado de produtos naturais no Brasil. Com base nisso, o princípio da agricultura natural já sendo aplicado, ele já promoveu uma série de mudanças nesses sistemas produtivos. Então, por exemplo, para que nós pudéssemos produzir sem uso de antibióticos, os animais precisavam desfrutar de um bom nível de saúde, de bem-estar. Eles precisam ser imunologicamente competentes. No sistema convencional, eles não são imunologicamente competentes. Eles são, como eles vivem em ambientes de alto nível de estresse, o sistema imune deles tem um déficit. E esse déficit é compensado com o uso de antibióticos. Depois, uma vez que esse conceito de bem-estar animal começou a ficar mais conhecido na sociedade, começaram alguns países, a terem protocolos específicos e algumas empresas e instituições de certificação trabalhando com isso, nós fomos no Brasil a primeira empresa certificada em bem-estar animal. Então nós fomos os pioneiros, nós abrimos essa compreensão e a Corin, mais do que simplesmente produzir os alimentos, ela teve um papel fundamental na conscientização da sociedade, da esfera pública, dos órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, assim como um papel fundamental na conscientização das outras empresas que passaram a trabalhar também sobre esses princípios. É uma questão de vida, é uma questão vital. A gente não vai ser capaz de ficar vivendo nesse mundo comendo do jeito que a gente está comendo. Nós vamos ter que se acertar o passo aí com a natureza e acertar o passo com sistemas produtivos, produzir de forma que melhore a nossa saúde e não impacte a nossa saúde como a alimentação de hoje vem acontecendo, como a agricultura de hoje vem acontecendo. A vinda para cá, em 1985, entre 85 para 86, ela não foi uma opção, como a gente vê hoje muita gente falando, eu quero mudar, vou sair da cidade grande, quero fazer... Não, aqui não foi por opção, foi por falta de opção. Vim morar num quarto da casa que era um sítio da família, do meu pai e dos irmãos dele. E aí fui ficando, e nessa a gente foi pensando, por exemplo, o que fazer para não precisar de dinheiro. O que eu posso ter aqui que eu não preciso ir num supermercado? E a primeira coisa que surgiu foi essa questão. Poxa, tem terra, por que eu não planto? Por que eu não consigo fazer alguma coisa que possa trazer o meu próprio alimento? E aí começou o problema. Foi aí que nós nos deparamos com um total desconhecimento do que fazer. Aí eu tive que começar a reaprender. E nesse contexto é que, na busca de suprir necessidades, sem depender de dinheiro, é que todo processo aqui foi se desenvolvendo. Não foi uma coisa assim com um objetivo de produção, não. A gente supre 88% das necessidades que o sítio aqui precisa. Ou seja, se eu precisasse comprar essas coisas de fora, eu dependeria ainda de 80%. Hoje eu tenho esses 80% aqui. Então no dia a dia a gente tem ritmos que se desenvolvem conforme os ciclos. Como a gente está trabalhando com a natureza, não é o que a gente quer, mas é aquilo que está acontecendo naquele momento. Você tem necessidades diferentes no verão, no inverno, no outono, na primavera, apesar de hoje a gente querer laranja todo dia para fazer um suco. Isso é a pior coisa que pode acontecer, é a gente querer suprir os nossos desejos e não as nossas necessidades. Isso a gente aprende muito aqui, porque a abundância é muito grande. Então, um pouquinho que você planta dá muito. Então, a gente vai trabalhando o dia a dia na nossa alimentação com aquilo que está disponível naquele momento. Por isso é importante ter a diversidade dessas plantas e essa diversidade integrada com o ciclo natural. Não é você querer simplesmente substituir insumos para fazer uma produção natural. Então, você tem que ser sustentável, não é sustentável que está na moda hoje, mas você ter assim, a renovabilidade do sistema, você tem que gerar vida, não é você gerar produtos. Na medida em que você gera vida, você gera a consequência da vida, que é a abundância. Quando você fala em agroecologia, você está tentando fazer agricultura junto a processos ecológicos, junto a processos de ecossistema. Quando você faz isso, você começa a proporcionar realmente essa integração entre todos os reinos da natureza, que é a chave para que haja o equilíbrio e haja abundância. Então todo esse processo vai gerando um certo equilíbrio em que todos os animais, todos os vegetais, o ser humano e
tudo que acontece ali vão estar bem. E a gente não se sente mais aquele que é o grande dominador, que faz o que quer. A gente se sente como parte do sistema em que a gente usufrui dessa relação de harmonia. Por que a gente precisa começar a ver a natureza não por um produto, mas pelo que ela é? Eu acho que é porque talvez hoje a gente nunca viu o que ela é. Talvez a gente nem saiba o que ela é. E nesse processo que acontece, a gente não participa. E quando a gente participa, vai começar a ficar mais consciente do que realmente ela é. Se eu conheço os processos, eu valorizo. E sei da necessidade que a natureza faz coisas que eu nunca vou conseguir fazer, com a mesma qualidade, intensidade e valor. Então você saber do valor da natureza, ele vai te trazer inclusive muito mais informações para você estabilizar sua vida, sua saúde, né? E consequentemente a sua forma de se alimentar, a sua forma de viver, a sua forma de compartilhar. Então a importância é nesse sentido, é para a manutenção da vida, né? Mudar a referência de valores. A grande beleza talvez seja que eu não tenha escolhido esse modo. E poder ter vivido isso é a beleza de saber que a gente pode se transformar, que a gente pode perceber coisas que a gente nem imaginava, que não fazia nem ideia do valor e da importância que tem. Aqui não tem dia útil, todos são úteis, sabe? Então a beleza é isso, é você não precisar se preocupar com valores que não te fazem parte, mas sim daqueles com qual você está integrado. A vida vai te transmitindo mais referências e vai te deixando cada vez mais pequeno, sabendo que você não é nada diante desse grande todo que tem, mas que mesmo você não sendo nada, você é importante. Então aquilo, todos os nadinhos que tem na natureza, que são todos uma soma de pequenas coisas, né, fazem essa beleza de viver de uma forma mais integrada com a natureza.